Olha só, começando agora o podcast Asovepar, um dia especial hoje, recebendo aqui um convidado muito especial, Benno Hoffman. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje com a gente. Eu agradeço a oportunidade. 66 anos de história. Dia 2 de janeiro. Daqui a pouco a gente fala de novo sobre isso. César Lanzoni, presidente aqui da Asovepar. Por falar em Asovepar, veículos periciados com garantia, seminovos de qualidade. No site asovepar.com.br tem mais de 5.000 oportunidades para você que quer trocar seu seminovo agora com garantia e comprar um carro com garantia de motor. É isso, César? É isso. Boa noite, Edgar. Prazer estar aqui novamente. Hoje o nosso convidado é o Benno, né? Vamos falar sobre manutenção, dicas aí de manutenção na parte mecânica e eu acho que vai ser um bate-papo bem agradável. Legal, vamos começar com uma pergunta aqui, Benno, que chegou uma pergunta aqui pra gente. A gente anunciou que você ia estar aqui e o pessoal curioso para saber. Opa, isso é bom. Qual que é a diferença entre revisão de freio e segurança? Não existe exatamente uma diferença, né? Acho que o freio é um componente no veículo de extrema importância e que nem muitas vezes é dada atenção devida. Né? Então hoje a gente percebe muito, às vezes o motorista chegar com o seu carro, tudo, eu queria trocar pastilha. Né? Então eu sempre considero e falo para ele que o seu carro é um sistema de freio e não é apenas só a pastilha. Tem que revisar o sistema inteiro. Não adianta trocar uma pastilha se está com um disco ruim. Né? Não adianta trocar uma pastilha se está o seu fluido de freio, que é extremamente importante e ruim. Né? Freio traseiro, tudo. Então é tudo um conjunto que realmente vai proporcionar segurança na hora de uma frenagem real. E tem notado uma mudança na mente do consumidor com relação a isso, não? Mais cuidado, mais manutenção preventiva, como é que está essa história? Eu diria que isso vem mudando ao longo dos anos, né? Então hoje a gente tem bastante, e percebe essa consciência de realmente fazer a manutenção preventiva no carro num todo, né? Não só no freio, como o carro num todo. Né? Claro que ainda tem um pouco de resistência a tudo. E eu até gostaria de mencionar, e eu acho bacana até falar isso, que as mulheres são as que estão mais preocupadas com seus veículos. Então elas, de certa forma, qualquer barulhinho, qualquer coisa diferente no carro, elas acabam vindo mais fácil na oficina do que os próprios maridos, vamos dizer assim, né? Os próprios proprietários dos carros. Mudou muito também, vamos dizer, o perfil do cliente, como você está falando hoje, né? As mulheres são 50% de repente do seu movimento hoje? Olha, se bobear, às vezes até mais. Até mais. Antigamente era 10%, nem isso, né? As mulheres até sentiam um pouco de constrangimento em ir a uma oficina, né? Porque antigamente aquilo era... Sim. Tinha muita folhinha, Sim. com coisas erradas, né? E tudo e tal. E, aliás, meu falecido pai nunca deixou isso na empresa, né? Ele sempre foi muito categórico nisso, no sentido de que uma mulher não precisa ver esse tipo de coisa, que é uma coisa masculina e tudo. Então, quando ganhava as folhinhas, que era normal, o pai falava para o funcionário, já lá para sua casa, se sua mulher deixar, tudo bem. Agora na oficina, não. Vai ser legal essa aproximação das mulheres, né, Sim. na manutenção. Não é aproximação, né? Se elas têm carro, elas têm que aprender a cuidar. E aí vem um detalhe, né? Eu acho que a mulher ela é mais perfeccionista do que o homem, né? Ela, por exemplo, provavelmente elas devem ler mais o manual do que os homens. O homem nunca abre manual de carro. Acho que a mulher deve olhar com mais frequência. Bem, nós estávamos falando do freio do carro, né? E realmente o freio é pastilha, é disco, é tambor, mas uma coisa interessante, por exemplo, a cada quantos 1000 quilômetros ou a cada quantos anos na tua... Assim, a grosso modo, né? Porque os carros vão envelhecendo, a troca do fluido de freio. Eu sugiro, né? E a maioria dos fabricantes hoje já sugerem a mesma situação, apesar que os fluidos de freio também evoluíram, né? De certa forma. Mas eu, pelo menos, aí, no máximo, a cada 2 anos, fazia a troca do fluido. Né? Com fluido bom, evidentemente, né? Então, hoje no mercado tem o bom e o ruim, né? Então, a maioria das empresas vão trabalhar com fluido bom. Porque você vai trocar, já vai tirar um fluido original e colocar um fluido ruim, também não tem... Mas isso é interessante, porque essa questão, ela realmente, o que o Benno fala é uma verdade. Nós, de um modo geral, por exemplo, eu trabalho com carros há 30 anos. A gente não tem esse costume, né? Quando você fala em freio, eu já sou mais
mas completa um pouquinho do que a maioria, como o Beno falou. Eu não mando olhar a pastilha. Você já sabe que a pastilha tem o desgaste do disco, tem o tambor, quando é freio, tambor atrás, mas o fluido é uma coisa que a gente ainda não leva, assim, não se preocupa, não tá, e isso é importante, porque é a qualidade na hora de frear, né? Outro item interessante, Beno, que eu queria que você falasse alguma coisa, é sobre fluido da refrigeração do motor, fluido que vai na água, vamos falar assim, de uma maneira mais popular, né? O aditivo, né? Porque para o pessoal entender melhor. Também é um pouco complexo isso aí, né? Porque, falando em manual, tem muitas marcas que mandam mexer nisso somente após 5 anos. Mas vamos falar em carro um pouco mais de idade, aí, mais de 5 anos. O que você sugere nessa área? Porque a gente tem 2 situações que a gente vê muito. Uma, o frentista do posto querendo pôr produto dentro do fluido, dentro do motor, quer dizer, ali no reservatório de água, né? Completa com fluido porque ele ganha alguma coisa com isso. Mas fala um pouco disso aí. Qual é a maneira correta de cuidar dessa parte? Porque é uma parte, eu considero uma das partes mais importantes, porque faz parte da manutenção de aumenta a chance do motor ter longa vida, né? E você pode abreviar aí a vida do motor com entupimento de válvula termostática, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa. O fluido de radiador, né, que a gente comumente chama, né, que é do sistema de arrefecimento, na verdade, certo? É de extrema importância nos dias de hoje, né? Porque até na troca disso aí tem que fazer ou com um aditivo bom, né? E também com relação porque ele corrói. Então, se eu botar só água de torneira lá dentro, então normalmente a gente vai ver um carro que só usa água, né? De torneira ou de poço, seja lá o que for, e o certo é uma água desmineralizada, existe a corrosão. Então, nos carros mais antigos, você abria um reservatório, abria até um radiador mesmo, o que acontecia? Você via aquilo lá uma ferrugem. Na verdade, não é só ferrugem, aquilo é poeira, né? Porque as tampas dos reservatórios, eles têm, não só está ali para segurar a pressão, como deixar entrar ar no sistema também. Então, entra poeira também. E uma vez o sistema sujo, já era. Agora, hoje nos carros de injeção eletrônica, né, desde que foi lançado no país, aí, acho que em 94, se eu não me engano, né, já se pediu a parte de aditivo. Para quê? Né? Porque os sensores também precisam. Sensores de temperatura, vários sensores do carro precisam ter uma água que é sem eletricidade estática. Se eu botar só água, eu vou criar eletricidade e isso dá confusão ali na parte de injeção, né? E a gente vê muito, né? Às vezes está viajando, está numa estrada, pega um congestionamento, a gente vê muito carro parado na beira da estrada. E normalmente não teve a manutenção correta em cima desse sistema. Outro sim também no posto, né? Então muitas vezes querem até trocar onde não há necessidade, certo? Hoje nós temos a linha Honda, se não me engano, 6 anos a troca. Agora, vazou uma situação nesse sentido, estou na estrada, estou na emergência, vai na água mesmo. Não vai ficar colocando aditivo até por uma questão econômica, certo? E o aditivo não vai ajudar se estiver vazando. Então, na emergência, água, tá? Retornou de viagem, ou está aqui na cidade, esquentou, conseguiu colocar água e tal, leva para a oficina e aí sim o mecânico, né? Seu mecânico de confiança vai ajeitar a parte de esse detalhe eu acho importante. A gente comentou em outras oportunidades, é um pouco complexo para o motorista comum, né? Eu acho que tem que procurar uma oficina boa, de confiança, e ver o que é realmente necessário, o que é necessário que se faça a manutenção, né? Para não jogar dinheiro fora e ao mesmo tempo para preservar o carro. Esse problema de estrada, por exemplo, de superaquecimento, é um problema muito sério. Sim. A gente vê muito isso com os carros mais velhos, é verdade, porque são outros sistemas e tal. Mas vale a precaução, sim. Tínhamos alguns carros, né, quando lançaram o Tempra, por exemplo, ele trabalhava já a 100 graus na época,
Então era muito complicado, porque se você começar a colocar, começa a vazar o fluido, né, com o tempo, começa a colocar água, daqui a pouco virou só água, a água vai ferver, então se não tiver o fluido. Os carros mais modernos é a mesma coisa. E eu acho que não tem escapatória, você tem que procurar uma oficina boa mesmo, de confiança, não usar o posto, a não ser em emergências, né? Porque, veja, se a água está baixando, eu não sei se o Beno concorda com isso, se a água está baixando no carro, no reservatório, na minha opinião, Beno, não sei se eu vou falar errado ou não, estamos aqui num bate-papo, então, mas na minha opinião, se a água está baixando, é porque tem alguma coisa errada no carro. Com certeza. Então, está totalmente correto nesse ponto. Aí tem que ver o que é. Pode ser o cabeçote que está deixando vazar um pouco da água para queima, ou vazando para fora, eu não sei o que é, mas aí cabe um especialista olhar. Porque, veja, não é para baixar muito um carro moderno, tudo vedado, tudo certinho, é para manter o nível da água. É mais ou menos isso, Beno, está correto? Está correto, vou te contratar na oficina. Boa, já tem uma... Muito bom. Sabadão a gente já pega ele para começar no sábado. No sábado não trabalho. Uma outra coisa. Não trabalha sábado? Não. Ah, meu Deus. Fique pescador. Então tá tudo certo. Trabalha terça, quarta e quinta, que nem vereador só. Exato. Eu gostaria só, se pudesse, fazer um complemento no que o César falou. É que hoje em dia, a temperatura, quando o carro tem relógio, né, que tem um marcador de temperatura lá, a temperatura que você vê no carro, ali, que normalmente é 90 graus, não é a mesma temperatura que o motor está funcionando. Então, os carros modernos hoje trabalham aí com 110, 115 graus de temperatura top. Né? Isso é para eu ter uma melhor queima de combustível, melhor, né, um funcionamento melhor do motor. Isso vai gerar economia e principalmente menos poluição, ok? Então, a situação de eu ver ali o ponteiro a 90, certo? Lá para a central, lá para computador, no caso, está sendo mandada outra informação. Isso nos carros mais modernos. Tá? Então, tem muita gente, mas meu carro não está esquentando. Não sabe que são duas vias, né? Então, a informação, às vezes, está indo para o computador, acaba... Tá, eu peguei 2 casos hoje, que para o computador estava indo informação errada, né? Uma temperatura negativa, certo? E lá no ponteiro estava tudo certinho. Né? O que o carro era um flex? Primeira coisa, o computador falou, estou com temperatura baixa, devo estar com álcool no tanque, estava com gasolina no carro, devo estar com álcool no tanque, eu vou mudar o combustível no computador. E o carro não pega, falha. Né? Uma outra pergunta aqui, que chegou agora para a gente. De quanto tempo tem que fazer o kit de serviços para evitar o desgaste de pneu? E de suspensão também, né? A parte de suspensão, tudo. Seria o kit de geometria, né? De lançamento nessa parte. Eu aconselharia aqui com as nossas ruas maravilhosas, né? E quase não tem buraco, não tem nada tal. Né? Eu, pelo menos, aí uma vez por ano eu faria isso aí. Junto com a manutenção preventiva do veículo, né? Tá? Então, o kit de balanceamento, tudo, a verificação de suspensão, de todos os seus itens certinho, né? Tomar um pouco de cuidado que, infelizmente, nós temos aí excelentes reparadores na nossa cidade, principalmente, né? Agora tem outros também que se aproveitam dessa situação. Você vai trocar um pneu, já sai com uma lista lá enorme lá em cima, né? Então, é só tomar um pouco de cuidado nisso, que nem sempre há tanta necessidade disso. E o sistema ADAS? Esse é bom, hein? Esse é bom? Esse é bom. Como é que funciona esse sistema aí? É um sistema que eu venho dando risada. Ainda não sei totalmente dele, venho estudando um pouco, né? Mas ele é um radar, né? E isso já vem há muito tempo lá fora, agora aqui. Então, nós estamos já caminhando para um carro autônomo, né? Como todo mundo sabe. Está feito muitos testes aí. Na Europa já tem carro aí andando há 4, 5 anos sozinho, sem motorista. E está em teste ainda, né? E hoje a maioria dos carros está vindo com esse ADAS, certo? Então, hoje é um sistema bacana, aquele que você, né, regula o carro ali e tal, ele vai atrás do outro carro sozinho, só dirige. Ele freia sozinho, acelera sozinho, ele se mantém a distância. Né? Vou ultrapassar, tem certos carros, se eu não ligar o pisca, ele não sai da faixa. Né? E, se passar um obstáculo repentinamente na frente, ele freia sozinho. Então, eu acho que é um sistema bacana para segurança. Agora, em contrapartida, tem que tomar alguns cuidados. Né? Se por um acaso eu mexer no para-choque dianteiro, der uma encostadinha de leve naquelas... Né? Não precisa ser muito forte, que alguém vá mexer, tem que reconfigurar o ADAS.
Hoje em Curitiba tem pouca gente fazendo que eu saiba, né? A Hoffman faz isso? Não. Não faz. Não, ainda não, que é um investimento muito alto para isso, né? Então, normalmente se gasta aí 300, 400 reais para arrumar um para-choque e pode gastar de 3,5 a 5 mil para reconfigurar o ADAS. É um É investimento alto. E outra, o grande risco disso, né, que a seguradora sabe disso aí. Então, vamos supor que eu tenha uma batida um pouco mais forte, que eu, né, utilize o seguro, ou coisa assim. Se tiver desconfigurado o ADAS, essa seguradora é capaz de não pagar um problema do acidente, ou do atropelamento, coisa assim. E tem como ver, na concessionária com seus equipamentos originais, ele sabe se ele foi intercedido ou não. Essa questão da tecnologia, eu acho que ela é simples assim para usar, né? Mas quando você vai para a parte de manutenção, reparo, né? Manutenção, reparo, quando digo no caso do acidente, ela é bem mais complexa realmente, né? Você veja, começaram com os airbags, né? O airbag, o ABS. O ABS, eu acho que eu vou pedir para o Beno falar daqui um pouquinho do ABS, só para a gente ter. Mas o airbag, por exemplo, é muito comum, né? É mais um item de segurança, tecnologia, mas muitas vezes o teu airbag nem funciona mais, você acha que funciona. Muitas vezes o teu carro foi batido, nem airbag tem, só tem a tampinha. Então, tem que ter um cuidado realmente. E a tecnologia essa de última geração, ela é mais complexa ainda, porque ela tem relação direta com segurança, né? E com conforto também, mas custa muito caro para fazer a manutenção. Então, é uma preocupação que a gente tem. Ainda não estamos tendo, porque essa tecnologia ela tem agora 2, 3, 4, 5 anos, então ela é muito recente. Mas como vai ficar essa manutenção nos carros mais velhos? É uma incógnita, né? Porque, veja, o que era a nossa preocupação, por exemplo, num Golzinho quadrado, numa Paraty, num Santana? A preocupação era outra, caixa, motor, embreagem. E o resto era tudo barato, né? Então, esses sistemas mais complexos, eles preocupam um pouquinho no futuro. E eu acho que quem tem o carro tem que cuidar hoje. Quem já tem o carro não é o futuro, ele já está no futuro, né? Porque tem que cuidar, sim. Uma manobra, uma pequena colisão, né? Comentaram esses dias atrás, por exemplo, da substituição do para-brisa. Muitas vezes esse item está acoplado ao para-brisa e a pessoa que faz... claro, daqui um pouco todo mundo vai saber que o equipamento está ali, que tem que ser reprogramado, enfim, mas é coisa nova, então tem que se cuidar um pouquinho. A tecnologia ela é boa, mas é um pouco custosa ainda, né? Para a manutenção dela, né? Até vinha falando com o César que me chamaram para dar uma olhada num carro novo, né? Para ver se trocava de carro, alguma coisa. Mas fui sem intenção nenhuma, né? E até achei divertido, porque tinha 3, 4 vendedores, tudo. Aí chegou o último ali, não, esse carro aqui tem e tal. Aí você põe o carro atrás de um outro carro ali, você digita um carro só, 2 carros ali, né? Aperta o botão. E o carro só dirige, ele vai frear, aquilo que eu falei no começo. Eu falei, isso é o sistema ADAS, né? Ele, hã? Sistema ADAS? Hã? Falei, cara, fala que teu gerente vai estudar mais o assunto. Você como vendedor de carro zero, né? Não sabe o que é. É que nem eu disse, a dificuldade do César é muito maior, né? Dos seus vendedores e dele mesmo. Que tem carro que nem eu sei se tem ADAS ou não tem. Sim. Né? A gente é multimarca. Agora, o cara monomarca, não saber, é complicado. César, comprar um carro na Sovepar é um carro, é segurança total, garantia de motor. Como é que funciona a compra do carro na revenda associada à Sovepar? A gente sempre orienta o consumidor para que procure uma das nossas revendas por causa de garantia mesmo, né? A garantia em uma loja associada ela é 100% na questão mecânica. Então, isso é muito importante porque são muitos itens, né? E a garantia é plena do carro nos primeiros 90 dias. Então, eu acho que um carro que não tenha problema pré-existente, ele não vai apresentar
se tiver um problema pré-existente, vai apresentar nos primeiros 90 dias. Isso que eu quis dizer. Sim. Né? Então, é uma responsabilidade que a loja tem, mas resumindo, como você falou, quer fugir do problema mecânico, do risco, procure uma revenda associada, compre um carro periciado e a garantia é plena nos 90 primeiros dias. Então, procurar uma boa revenda, né? Claro que nós indicamos as nossas revendas para que a pessoa tenha essa segurança na hora da compra. Eu queria emendar aí, Beno, nós começamos a voltar um pouquinho no ABS, né? Você tem alguma dica assim, diferente sobre o ABS, que eu acho que é uma coisa, uma curiosidade, enfim, a pessoa já conhece. Você um dia comentou sobre a pessoa que pisou no freio e trepidava e tal, se assustou, né? Exato. O ABS, a grande maioria, né, hoje do motorista, ele acaba não sabendo como é que funciona um ABS, né? Porque ele nunca usou. E isso até de um certo ponto é ruim. O ABS também ele se utiliza na parte hidráulica do fluido de freio, né? Então ele também tem possibilidade de prender e tudo, e são peças caras, né? São manutenções caras. E eu vejo, às vezes, muitos casos, agora eu já peguei a manha, né? Então o cliente chega, eu estava viajando, estava chovendo, pisei no freio, fez barulho, fala, não aconteceu isso, aconteceu, o pedal tremeu, o ABS funcionando. Nossa, mas nunca vi, é uma sensação horrível. Pior que tem gente que tira o pé ainda, né? Tá? Aí é bom. Tremido, ele tira o pé, aí piora a situação, né? Mas, então é uma coisa que a gente vai aprendendo. É aquilo que o César falou. Também eu não vou me colocar nisso também, que o manual de carro é uma chatice ler, né? É horrível, porque o manual de carro ele não te explica nada. Tem um monte de informação e é difícil você, até a gente, tecnicamente, vai buscar alguma informação no plano de manutenção, você às vezes não consegue achar. Agora, o ABS, no meu ponto de vista, é extremamente importante num carro. Então, se eu tiver com a luz do ABS no painel, né, uma luz normalmente amarelinha, acesa, o ABS não vai funcionar. Isso nos carros mais antigos. Os carros mais modernos, em conjunto com o ABS, tem controle de tração, tem controle de estabilidade, tem uma série de itens que então é mais seguro ainda. Então, hoje uma pessoa me fala assim, olha, capotei um Volvo numa curva, o cara já está aos 500 por hora. É praticamente impossível, porque o carro ele reage sozinho. Ele sente, né, que está acima da velocidade, ele vai tirar potência, vai fazer tudo. Então, ABS. Agora, como o César falou, fluido de freio, como ele é importante, não só para o freio hidráulico, como para o ABS. Então, é interessante, eu tenho feito isso com alguns clientes, né, e saio com o carro, acho um lugarzinho não arenoso, uma graminha que eu possa, né, sem muito carro por perto, 10, 15 km por hora, vem andando 10, 15 km e pisa de repente no freio, e segura no freio. Então, primeiro vai sentir a sensação do ABS funcionando, né? E segundo, ele vai acionar as válvulas hidráulicas do ABS. Então, tem muito ABS estragando por falta de uso. Falta de uso. Uma sugestão aqui, como o Beno falou, é num dia de chuva. Você procurar uma rua secundária, sem velocidade extrema, como o Beno falou, não precisa nada de loucurado, não estamos sugerindo para ninguém. Mas, 20 por hora. Mas veja, 20 por hora, 25. Se você pisar bruscamente no freio, que esse é o objetivo, é a frenagem de segurança, você está numa estrada, você realmente precisa frear o carro, é o que vai acontecer, o que você vai fazer numa situação do extremo, você vai pisar firme, forte no pedal. E aí as rodas, o ABS não vai deixar travar as rodas, por isso o barulho, porque ele vai soltar, vai travar e liberar a roda várias vezes, em frações ali de segundos, né? E isso que faz com que a roda não trave. E por que é importante a roda não travar? Porque aí é o que a gente vê muitas vezes num carro mais antigo. Você está vindo num sinaleiro, dali um pouco o sinaleiro fecha, a pista está molhada, o carro vem atrás, um carro mais velho, pá, pum. Por quê? Porque trava e aquilo ali, a hora que trava, vira um sabão. E quando trava, o cara não tira mais o pé do freio. E quando trava, não tira mais, porque daí você entra em desespero. Porque o certo até seria num carro comum, como os nossos, o que acontece? Travou, você alivia o pé e vai encostandinho devagar, tal, você vai fazer um ABS... Como é que chama? Mecânico. Mecânico, né?
Mas é um sistema fantástico. E veja, qual é a vantagem do ABS, na verdade? Por que o ABS é tão importante? Na cidade, evita que você faça uma colisão desnecessária aí na traseira de alguém ou coisa parecida. O que acontece muito na cidade? Isso. Mas e na estrada? Na estrada o ABS é fantástico, porque você está numa curva a 110 por hora, 90, 120, que é o que a gente viaja. E aí você se assusta com alguma coisa, o caminhão deu uma seta e entrou na tua frente, né, ou alguém entrou junto para podar com você, seja lá o que for. E você cutuca o freio. A hora que se cutucou o freio, se não tem ABS e o teu freio não está perfeito, a chance de você rodar, de você travar as rodas e aí aquilo que o Beno acabou de falar, se isto acontecer, o que você vai fazer? Você vai grudar o resto da tua energia no pedal de freio e vai sair rodopiando e vai embora. Sim. Isso acontece muito. E é onde muitas pessoas falam assim, tinha óleo na curva. Não tinha óleo nenhum, tinha uma curva molhada que você se assustou na hora que pisou e o carro sai reto mesmo, ele vira um sabão, né? Um sabonete deslizando. Então, o ABS é muito importante e aí, voltando no que o Beno falou, a manutenção do sistema de freio é muito importante, porque ir numa oficina boa, pedir para ver, meu carro já tem 5, 6 anos, trocar o fluido, isso não é costume do brasileiro. Nós não fazemos isso. Eu conheço pouquíssimas pessoas que vão... Eu mesmo, sendo sincero, é que eu, como sou comerciante de carro, não fico muito tempo com o mesmo carro. Mas é um erro. Porque até o Beno falou a cada 2 anos, mas que seja a cada 3 anos. Só que eu nunca vi ninguém fazer isso. Por espontânea vontade, está entendendo? Vou pedir para trocar o fluido de freio. Assim como a questão da água, do aditivo da água. A mesma coisa, as pessoas não têm esse... Não tem o costume. Não tem esse costume. E você estava falando do manual, né? Que a gente não lê manual. É uma coisa interessante, porque falta realmente uma informação básica para as pessoas. Né, Beno? Falta, assim, principalmente nesses itens. Qualidade de combustível, freio, sabe? Porque são itens muito importantes, são itens de segurança que a pessoa não tem noção e por falta de conhecimento, não é nem por... Falta de conhecimento mesmo. E graças a Deus até a eletrônica hoje, porque a eletrônica hoje já tem vários casos aí, já está avisando, chegou, tua pastilha está gasta. Sim. Né? Então a eletrônica também tem o seu lado positivo, né? Então o cliente vai ter que ir, gastou fluido de freio, está na hora de trocar, tem alguns carros top aí que já fazem isso pela gente. Né? Pergunta aqui para o Beno, pergunta pessoal aqui da gente aqui. 66 anos de história. Né? Como que é empreender no Brasil e qual que é a receita do sucesso? Olha, não é fácil. Né? É que nem meu falecido pai sempre falava. Não meu pai, nosso pai, uma irmã também que sempre está junto com a gente, né? E é extremamente difícil, mas meu falei, pai, você vai falar, já passei por tanta crise nesse país, por tanta coisa, né? E a gente sempre dá a volta por cima. O brasileiro ele é bastante engenhoso, né? Então, claro que na época dele lá tinha 10, 15 oficinas em Curitiba, né? Hoje nós estamos quase com mais de 6 mil oficinas, né? Tem as registradas, não registradas. Eu diria até que boca de porco, eu acho que hoje quase não tem mais, né? Porque não tem como o cara ter uma boca de porco. Tem lábios de suíno só. Vai. Essa é boa. Né? Agora, nos dias de hoje, principalmente, né? Eu já estou há 50 anos nessa profissão. É aprendizado diário, é aprendizado o tempo todo, né? É uma pena hoje que o nosso reparador está um pouco... não se entusiasmando muito em continuar crescendo, e continuar fazendo cursos e aprendendo no dia a dia, né? Certo? Mas é o que você tem que fazer. Né? E a gente aprende mesmo na raça. Hoje, você pedir uma montadora te dar uma mão, te ajudar, esquece. Né? Então, hoje a gente tem bastante grupos no WhatsApp, né? Que eu acho que é uma ferramenta fantástica.
Então ele tinha uma autoajuda direto e vai se ajudando. E até a questão de garantias, o cara está lá em São Paulo, eu tenho conhecidos lá, até lá no Goiás eu tenho conhecido. Então, e vice-versa, né? Agora, é difícil, porque o Brasil sempre foi uma carga imensa de imposto, sim, né? Sim. Tributária, é muito pesada, certo? A concorrência também nem sempre é leal, né? Eu sempre falo que eu tento, pelo menos, fazer e ter muita ética, eu tento não evitar de falar mal dos outros, já peguei problema, eu mesmo resolvi, nem conhecia a pessoa, tal. Falei, não, isso aqui aconteceu, tudo, era uma falha da pessoa. Então, acho que sempre buscar isso, porque cada vez que eu fale mal de um reparador, fale mal de uma loja, tudo que eu falo, estou falando contra mim mesmo. Sim, sim. Essa é a realidade. Então, se eu estou botando uma classe inteira, né, falando mal daquela pessoa, estou botando a classe inteira. Né? Então, mas não é fácil. Mas, graças a Deus, estamos aí. Eu já estou 50 anos nessa lida e vamos em frente, se Deus quiser. E um detalhe interessante da oficina mecânica, tem uma questão aqui que a gente levanta assim, né? Por exemplo, o poder aquisitivo das pessoas é baixo, da grande maioria da população. Por que a pessoa vai na oficina e o mecânico já fala assim, não, vamos trocar só a pastilha. O disco já passou da hora de trocar lá, não vai funcionar direito aquele freio. Mas é porque ele quer resolver o problema da pessoa e a pessoa quer que resolva o problema dela com o menor custo possível. Vai parar de chiar o carro, né? Parou. Enfim, resolver o problema da maneira mais barata possível. Então você veja como é complexo, porque é uma relação de confiança, é uma relação de capacidade, entra a questão da capacidade, do poder de gasto da pessoa, falar, o seu carro ideal era fazer essa manutenção. Mas essa agora eu não posso. Então faz a intermediária, entendeu? E isso é uma coisa natural mesmo, não tem... quem está com dinheiro sobrando vai lá trocar de carro para um carro novo. Né? Mas eu acho que cabe sim a oficina mecânica, ao reparador, orientar. Né? Porque muitas vezes o que falta é orientação. E é difícil, porque, por exemplo, o Beno está lá na oficina dele, pessoal, esse carro merece, tem que fazer esse serviço. Você vai ficar com esse carro bastante tempo? Eu vou ficar. Então faça a manutenção. Porque é uma questão de segurança. Então, ou de manutenção mesmo para evitar gastos maiores. Né? Então, isso aí é meio complicado. A gente percebe muito isso na parte de comércio de carro. Porque quando o cliente chega a vender o carro para nós, ele não faz manutenção há 1 ano e meio, 2 anos, a 20, 30 mil quilômetros. Manutenção que eu digo, a não ser trocar o óleo do carro. E eu sei que sim, trocar. E eu sei que eu vou ter que fazer para vender o carro. Então você fala assim, mas o teu carro eu vou gastar. Muitas vezes você nem fala para o cliente, porque o cliente não tem esse entendimento. Mas o importante para finalizar assim, essa questão da manutenção, eu acho que a missão do Beno é difícil, porque ele fica nesse conflito, né? De gastar o mínimo e, por outro lado, está falando em manutenção que pode gerar despesa maior lá na frente ou tirar a segurança do carro. Então, são coisas sérias que estão todas dentro do mesmo pacote e é muito complexo. E a questão, por exemplo, que o Beno falou dos profissionais, também pega muito. Porque, por exemplo, eu conheço mecânicos, oficinas mecânicas que começaram e que o mecânico tinha baixíssimo nível de conhecimento. E o Beno está reclamando, por exemplo, já dos mecânicos melhores, que também não querem estudar e se especializar. E é uma tarefa árdua realmente, porque com toda essa tecnologia entrando dia a dia, imagine quanto você tem que trabalhar para ficar atualizado. Fazer reciclagem constante, né? Não pode parar nunca de estudar. É isso aí. E até eu digo hoje, nós da reparação, né?
E a gente é multimarca. Sim. Então é totalmente diferente o nosso trabalho com relação a uma concessionária. Ela é monomarca. Então ela tem o carro da série dela, tem o equipamento, né, o scanner, essas coisas, tudo que faz leitura da parte eletrônica, tudo original. E é tudo aquilo em imposição. Se custa 40, 50 mil, a montadora, você tem que comprar e o problema é seu. Então muita gente questiona, às vezes até o custo de um concessionário, não, eles têm uma estrutura, né, que eles têm que cobrar isso, não é que é caro, né? A gente tem hoje scanners bons, tudo, mas normalmente o scanner não pega tudo, né? Não consegue atingir todos os carros. Ou pega uma parte de um, pega da parte. Então, a multimarca para nós é extremamente difícil, né? Então, é que nem eu digo lá, eu tenho um amigo meu que fala bem assim, né? Nós estamos aqui para resolver o problema do carro do cliente e não o problema do cliente, certo? Então, eu me nego, né? Eu me nego, e tem gente que se vai ver esse podcast aqui, né? E vai saber, e eu sou menos que meu pai, né? O pai, ele chegava assim, não vou fazer e acabou-se. Isso aqui tem risco. Risco para meu nome e risco para você e tua família, né? E eu também não faço. O cara quer só trocar a pastilha, eu vejo que tem um fluido ruim, coisa assim, eu não faço serviço, né? Só sinto muito, só leva em alguém que faz, né? Tinha uma oficina aqui em Curitiba que fazia o seguinte, o cliente não quer fazer, ele assinava um termo que não quero fazer, só quero fazer isso. Não, é verdade, o cara fazia isso mesmo. Mas ele é um termo, ele é um termo moral, né? Que eu acho que judicialmente ele não pega muito, não. Vai depender da interpretação do juiz, aquela palhaçada de uma vez, desculpa a expressão, né? Mas eu acho que a gente tem que se posicionar, nós como reparadores, né? Somos profissionais nisso que a gente está fazendo, né? Graças a Deus. E nos posicionar em cima disso. Ó, eu não vou fazer por causa disso aqui, o risco é esse. Sim. Né? Ah, mas eu não tenho dinheiro, sinto muito. Né? E se por acaso alguém te perguntar, vale a pena montar a oficina hoje? Vale. Não. Nossa, ficou feliz agora. Sim, vale, monte, sim. Então. Mas o que eu acho que o Beno quis dizer é o seguinte, quando você está tratando de segurança, aí não tem negociação. A negociação acaba. Sim, é. Quando é um item que é estético do carro, tá, isso aqui vai estourar teu motor. Tudo bem, estourar o motor. Aí não tem risco para ninguém. Mas tem itens que são de segurança. Aí é diferente realmente. Aí eu acho que o Beno tem 100% de razão, não pode abrir mão em hipótese nenhuma. E a suspensão e freio, né? Suspensão, freio, direção. Né? Nós temos vários itens do carro que podem. Eu digo até o motor, que nem o César falou. Né? Eu estou no meio de uma favela no Rio de Janeiro, o motor quebra. Aí é bom. Né? Depende do local que eu estou, ele é bom ou não é. Uma pessoa que viaja bastante na estrada, você está aí a 100 e pouco por hora, estourar o motor, que digo estourar numa curva, numa coisa, qual é a reação que vai ter no carro e você como motorista? Quer dizer, também leva risco. Aí realmente o Beno tem razão. São poucos itens no carro que não levam algum tipo de risco para o condutor, né? Para quem está dentro do carro. Então, depende tudo da situação onde você está, né? Sim. Conforme você... O horário, o movimento, etc. Tudo, depende de tudo isso. Legal. É isso aí. Acho que tem muitos itens aí para a gente conversar, mas tem que ir aos poucos, né? Porque... do carro flex e carro... Depois vai ficar para a próxima, não? Ou vai dar só um toquezinho assim? Eu passei até um vídeo para o César aqui, né? Uma pessoa, acho que lá de Brasília, né? E hoje ele faz curso para Renault, faz um tudo tal, e ele comentando exatamente que do carro flex, né? Que o carro flex foi uma invenção, na verdade, do brasileiro, não de engenheiro brasileiro, sabe? O engenheiro foi lá e aperfeiçoou. Eu me lembro na época aí que o álcool estava bem barato, a diferença era grande, e o cliente chegava e falou, posso usar álcool no meu carro? Injetado, evidentemente, o carburador não ia muito bem. Injetado, eu falei, pode. Pode mesmo? Eu falei, pode, claro que pode. Né? Só vai ter a curto prazo, médio prazo, vai ter uma bomba de combustível, vai pifar, que não está preparada. Eu acho que não está preparado até hoje, né? Mas pode pôr, certo? Daí Curitiba começou a chegou o inverno, aí já precisa de um adicional de gasolina para pegar de manhã. Aí os caras, não, vamos instalar ali uma bombinha e tal, mas tem problema no motor? Diretamente nós tomar alguns cuidados, não tem tanto risco, né? Você vai gastar mais combustível. E é o que aquela pessoa fala, né? Não adianta, 70% e tudo. O álcool, no meu ponto de vista,
ecologicamente correto. Fantástico, né? Certo? Mas os carros também hoje injetados na gasolina, não precisa nem ter carro elétrico, isso é meu ponto de vista. Tá? Porque os carros injetados bem certinho, quase a poluição é bem baixa. Agora, o álcool, você pode olhar, quem tem um pouco de percepção nisso, tiver com álcool no seu carro, mesmo sendo flex, você percebe o motor não trabalha redondo. Né? Porque foi feito ajustes de computador, né, que a gente chama lá de ECU, tudo para monitorar a situação. Dizem muito que preparamos as peças, tudo, o álcool é extremamente corrosivo. Ele corrói, não adianta, ele vai... Então, a vida útil das peças, no final das coisas, andei com álcool, economizei, vamos supor que eu economizei no álcool. Lá na frente ele vai ver que não economizou, porque vai gastar com mais peças. Né? O barato saiu caro. Barato saiu caro. Né? Mas é bem interessante. Mas esse é um tema para um podcast inteiro, né? Para a gente poder conversar sobre isso. Acho que tem que voltar aqui para falar, tem muito assunto, né? Essa questão da injeção, do álcool, as caixas de câmbio automática, outra coisa bacana para a gente falar, de manutenção. O Beno mesmo, ele não mexe com caixa automática, mas a gente pode até trazer mais algum convidado para falar especificamente de caixa automática. Também tem a questão da lubrificação da caixa, da troca de óleo e tal, que é bastante polêmico isso aí, mas eu acho que é muito rico, vale a pena a gente falar. Só concluir, César, né? Falou muito bem, eu acho. A reparação automotiva ela também está se tornando, né? Para nós que somos independentes e multimarcas, virando especialidades, que vamos dizer na medicina, né? Então, tem um que vai tratar mais com motor, vai fazer só motor, outro vai mexer com direção hidráulica, outro mexe só com câmbio automático. Sim. Né? Esse até eu acho que seria o mais correto, né? Especialistas. Porque, exato. Porque você hoje pegar lá na minha oficina e querer fazer tudo, esquece. Não vai fazer nada bem. E o especialista para ser mais específico, né? Legal. Qual que é o recado final, Beira? Bom, endereço, telefone. Nós estamos lá situados na Rua Álvaro Botelho, né? 189, Bacaxiri. Bacaxiri. Há 66 anos, como falei. Né? No mesmo endereço? No mesmo endereço. Mesmo endereço, mesmo alvará. Né? E não tocaram de lá a gente ainda porque tem o alvará definitivo. O senhor já tinha tocado, já fez zona residencial lá. Né? E agradecer a vocês aí o convite, ao César, né? Por poder participar junto. Eu acho muito importante e tem muita informação na reparação. Né? E o que a gente puder somar e passar isso ao consumidor e deixar ele mais tranquilo e gastar menos, né? Então a manutenção preventiva é certo numa coisa, de 30% a 40% mais barato do que a corretiva. Com certeza, com certeza. César, recado final aí para o pessoal que está assistindo a gente, que vai assistir. Eu acho que essa questão mecânica ela é muito complexa realmente, difícil de você dimensionar, né, como está a manutenção de um carro realmente. Então, o que você faz para não correr risco? Comprar em uma das nossas revendas, porque lá você tem 100% de garantia, que eu acho que é importante. Não tem como você garantir o histórico de um carro usado, né? Nem do novo, porque o novo pode dar problema, você vai depender da fábrica. Mas no caso do usado, para você ter essa segurança aí mecânica, procurar uma revenda associada. Legal, então asovepar.com.br tem mais de 5.000 oportunidades para você que quer trocar seu seminovo, carros periciados com garantia, seminovos de qualidade, revendas associadas com carros diferenciados. asovepar.com.br. Obrigado, Beno. Obrigado, César. Eu que agradeço. Semana que vem a gente está de volta. Boa noite. Boa noite.